tá? Ela está querendo remover. Eu não autorizei, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aula número 2, comunicação, processo de comunicação, sistema de comunicação visual, auditivo e sinestésico. Então, o que é a comunicação? Comunicação significa partilhar, participar de algo, tornar comum. É a forma com que nós utilizamos para passar nossa ideia, né, passar o que queremos dizer ou o que queremos fazer a um outro. Toda comunicação, gente, ela é unidirecional, né? Ela não o que nós costumamos chamar na parte de comunicação, que a comunicação ela ocorre no formato Ralph duplex, ou seja, não há comunicação quando duas pessoas querem falar ao mesmo tempo. Não, quando você fala ao mesmo tempo, e essa colisão de comunicação ela é chamada, aliás, esse conjunto de comunicação ao mesmo tempo, ela é chamada de ruído, né? Então, a colisão de comunicação é chamada de ruído. Ela envolve troca de informação, é a maneira de se comunicar, quer seja falada, escrita, gesto, figura que permite interagir com outras pessoas. Eu diria para vocês, principalmente na modalidade de tecnologia da informação, o principal meio de comunicação, que digamos que facilita a forma de comunicação, é justamente o sentido de você utilizar figuras. Na comunicação, na tecnologia da informação, quando você utiliza a comunicação através de figuras, elas são mais entendíveis. Bem, aqui, esse videozinho, se houver problema, gente, se manifeste. Então, eu vou passar um videozinho rápido aqui, ele tem 2 minutos só de duração, que ele fala um pouco sobre a origem da comunicação. Eu espero que vocês consigam ouvir direitinho aí. Cláudio, desliga o microfone, por favor. Como é que eu desligo isso, abençoado? Na tela, né? Aonde? Apertando na tela? Eu vou fazer um teste com minha vida. Clica nele. Tá, vou fazer um teste com minha vida. Deu? Não estou conseguindo, Suzane. É para deixar o telefone, é para deixar o microfone desligado ou ligado? Professor. Oi. É para deixar o microfone ligado e desligado. Desligar o microfone e melhora o áudio. Tá, ok, então. Eu não estou conseguindo desligar, professor. Não. No rodapé da tua página tem um botãozinho, do lado do telefone tem um botãozinho vermelho, parecido com o microfone. É só dar um clique nele, que ele desabilita o microfone.
Muito bem, então o vídeo aí fala um pouco sobre a evolução da comunicação, né? Então hoje vivemos num mundo altamente conectado, né? Tanto é que isso possibilita a forma com que nós estamos hoje tendo essa aula aqui, bem? Eu falei para vocês logo no início sobre o processo de comunicação, eu disse para vocês que a comunicação entre duas pessoas, né? entre indivíduos, ela ocorre no formato half duplex, né? Ou seja, quando um se comunica, o outro ouve, né? Então, não há possibilidade de duas pessoas, ao tentar se comunicar, as duas serem emissoras ao mesmo tempo. Então, ela segue esse processo desse fluxo que vocês estão vendo aí. Ou seja, eu preciso ter um emissor, ou seja, o emissor é aquele que quer falar, que vai falar, né? Inicialmente é quem vai falar, e o receptor é para quem eu preciso mandar a minha mensagem, mandar minha comunicação. Ou então o emissor, ele usa uma codificação para que ele possa enviar a mensagem. Essa codificação, normalmente, ela varia muito do tipo de mensagem. Se você vai usar a fala, por exemplo, vamos usar o exemplo, né, no caso da fala, então você codifica a fala baseada em cima da linguagem que você vai utilizar para montar sua mensagem, né? Se você fala português, vai falar português. Se você fala inglês, vai falar na língua inglesa e assim por diante. Então, a codificação é justamente como essa mensagem está sendo construída, né? Então, o emissor codifica a mensagem, cria a mensagem e envia para o receptor.
O receptor, ele decodifica, ou seja, ele interpreta a mensagem que você mandou, tá? E, a partir daí, ele lhe dá um retorno, lhe dá o feedback, ou seja, ele te fala ou responde baseado em cima daquilo que você montou na sua mensagem. O que vocês estão vendo aí no fluxo, o ruído ocorre a partir do momento que há colisão na comunicação. Né? Quando duas pessoas querem falar ao mesmo tempo, ninguém não consegue entender. Então, o ruído, ele permite com que a mensagem ela chegue distorcida, ou até nem chegue. Né? Então, é isso que representa esse gráfico aí. Né? Processo de comunicação. Tá? O processo de comunicação ele ocorre baseado em cima desses passos aí. Né? Você precisa ouvir e prestar atenção no momento da comunicação. Você precisa manter o contato visual. Né? E é interessante esse contato visual porque tem pessoas que têm muita dificuldade de conversar com outra pessoa se ela não estiver olhando olho no olho. Né? Então, ela precisa que a outra pessoa esteja olhando para ela para que ela possa se comunicar. Não? Então existe, né, o contato visual. Cuidado com as expressões faciais e corporais. O corpo, né, ele fala por si só. Né? Às vezes, nós nem precisamos falar nada. O próprio corpo, a forma com que você se comporta, o jeito com que você gesticula, ele já transmite uma mensagem. Foque os pontos positivos durante o processo de comunicação. Procure entender a mensagem, que é o processo de decodificação. Eu preciso interpretar a mensagem que foi passada para me poder dar um feedback. Sempre que você está se comunicando, isso aqui ele é um ponto, eu diria para vocês que esse item aqui, de demonstrar interesse, ele é um item essencial em qualquer pessoa que queira liderar pessoas. Tá? Então, demonstre interesse. Mas aquele assunto eu já sei. Sim, você sabe, mas demonstre interesse para a pessoa que aquele assunto é interessante para ela, porque só assim ela vai poder se expressar melhor, só assim ela vai poder transmitir a mensagem que ela quer falar para você. Né? Fique atento ao estado emocional da pessoa. Então, dependendo da mensagem que ela quer, tem certas pessoas que tentam esconder esse seu estado emocional, né, para tentar transmitir uma mensagem de tranquilidade. Normalmente a pessoa não está tão tranquila assim. Então, preste atenção, o corpo praticamente fala esse estado emocional. Cuidado com o ambiente, né, o ambiente que você fala, para evitar ruídos. Então, tem determinados ambientes que eles são completamente impropícios para a comunicação verbal. Então, não dá. Em função dos vários ruídos que existem no ambiente, você não tem como se comunicar. Né? Saiba falar e saiba se expressar corretamente. Gente, no mundo atual, advindo com esse conjunto de ferramentas que existe para se comunicar, um dos principais problemas que existe na comunicação é justamente a codificação da mensagem. As pessoas costumam escrever por código. Tem pessoas que entendem, a pessoa que faz parte de um determinado ciclo social, que já está acostumado com aquela forma de se comunicar, ela entende o que você quer dizer, mas tem outras pessoas que não. O certo, gente, principalmente quando se trata de liderança, é que você se expresse de forma correta, usando um vocabulário de forma bem expressiva, que fique claro tudo aquilo que você quer falar durante a sua mensagem. Os sistemas representacionais da comunicação. Né? O nosso cérebro ele processa um sistema representacional de cada vez, numa sequência aleatória. Né? Então, o cérebro ele não cria uma sequência. Então, baseado em cima daquilo que você percebe, daquilo que você vê, você cria a sua história. Né? Então, ela é criada, ela é baseada basicamente pela cultura social de cada grupo. Eu diria para vocês, dos sistemas representacionais de comunicação, esses três são os que mais se destacam, embora exista um outro. Né? Quando nós retornarmos à nossa sala de aula, eu farei uma dinâmica com vocês, no qual vocês vão descobrir qual ou quais sistemas representacionais você utiliza para se comunicar. Cada um de vocês utiliza um desses, né? Se destaca melhor por um desses, né? Que são o visual, o auditivo e o sinestésico. Né? Então, qual deles
né? Qual desses sistemas representacionais eu uso para me comunicar? Então, é esse o exercício que nós vamos fazer em sala de aula, tá? Em breve, eu espero, se Deus quiser, né? Então, vamos lá. O que a pessoa que se comunica visualmente faz, né? Qual o estilo de aprendizagem dela? Ela aprende, gente, por visão. Ela é uma pessoa que observa as demonstrações, ela gosta de ler, ela imagina as cenas descritas no livro, ela tem boa concentração. No que diz respeito à memória, ela lembra dos rostos, mas esquece dos nomes. Ela escreve e anota as coisas. Ela lembra muito bem de qualquer imagem, é uma pessoa que guarda muito bem as imagens. Quanto à solução de problema, ela sabe deliberar, ela planeja bem antes, é uma pessoa organizada, os pensamentos são anotados, ela lista um conjunto de problemas, né, para que ela possa dar solução. Quanto à aparência geral, ela é uma pessoa limpa, meticulosa, gosta de ordem das coisas, né? Então ela gosta que tudo esteja muito bem bonitinho, tudo bem arrumadinho, né? Quanto à forma de se comunicar, o visual, por ele se comunicar visualmente, ele é uma pessoa quieta, ele fala pouco, né? Aliás, ele praticamente não fala, ele fala praticamente não fala, né? Ele impacienta-se quando tem que ouvir longas explanações. Ele pode usar palavras indesejadas, descrever com belezas, sem predicativos, né? Então, ele é uma pessoa... Só um pouquinho, deixa eu habilitar mais um aqui que chegou na nossa sala. Não? Tudo bem. Voltando à apresentação. Tá? Então, nós costumamos dizer que o visual, né, ele é um cara, a nível de comunicação, ele é uma pessoa muito inteligente, né? O auditivo, o seu estilo de aprendizagem ele aprende por instruções verbais, dele ou de outras pessoas, ou seja, você precisa falar, né, para que ele entenda. Ele gosta de conversar, é uma pessoa que gosta de ficar dialogando. Ele evita longas descrições, ele não presta atenção nas ilustrações, porque ele é movido ao ouvido, ele gosta de ouvir, né? Não gosta de ficar lendo, prestando atenção em determinadas figuras. Ele move os lábios, ele subvocaliza, né? Quanto à memória, ele lembra nomes, mas esquece dos rostos. Ele lembra das coisas por petição auditiva, né? Ou seja, é o que ele está ouvindo, né? Ele lembra muito fácil daquilo que ele ouviu, né? Alguém falou isso, tal, ele lembra muito bem isso, né? Quanto à solução de problema, ele fala sobre os problemas, testa as soluções verbalmente, ele fala consigo mesmo, ok, ele não, o auditivo, ele não é um cara louco, não, ele está ali, na hora que ele está falando, às vezes ele fala alto, né? Então a pessoa fica imaginando que ele está meio maluco ali, não, mas ele está ali, está observando, está decodificando a mensagem que foi enviada para ele dar uma solução para o problema, né? A aparência geral, ele combina as roupas, não é tão importante, ele pode explicar a respeito das escolhas, né? Quanto à comunicação, ele gosta de ouvir, né? Já que ele é auditivo, ele gosta mais de ouvir, mas não consegue esperar falar. Então, ele é aquela pessoa, quando você começa a falar, quando você começa a se expressar, ele já lhe interrompe, tá? Ele faz descrições dele, são longas e repetitivas, usa predicado como ouça, escute, explica, né? Essa é a forma com que o auditivo se comunica, né? O sinestésico. Quanto ao seu estilo de aprendizagem, como é que o sinestésico aprende? Ele aprende fazendo, por envolvimento direto, ele quer praticar tudo aquilo que está sendo ensinado para ele. Ele prefere chegar logo na ação, né? Ele não é um bom leitor, né? Já que ele gosta de praticar, ele não é um bom leitor. Quanto à memória, ele lembra-se melhor daquilo que fez e não do que ouviu, né? Então, ele praticamente, para ele guardar na memória, ele precisa praticar, né? Quanto à solução de problema, ele ataca fisicamente o problema, ele é impulsivo, geralmente escolhe soluções que envolvem muita atividade, ou seja, prática, gente, né? Sobre a aparência geral, ele é uma pessoa limpa, mas logo se desarruma todo por causa das atividades que ele precisa se articular, né? Quanto à comunicação, como é que ele se comunica? Ele se gesticula bastante quando fala, não é bom ouvinte, fica muito perto
quando fala ou escuta, perde rápido interesses em determinados discursos verbais, né? Usa predicado, né, como sinto, pegue, firme, etc. Né? Inclusive, até a forma como eu estou me expressando. Eu me identifico, gente, muito com a forma sinestésica de comunicar, porque, embora eu tenha uma câmera aqui na frente com vocês, e vocês basicamente só conseguem ver meu rosto, vocês não têm ideia do quanto eu estou gesticulando aqui atrás. Né? Então, eu me identifico muito com o sinestésico. Né? Quanto à comunicação, vamos lá. A comunicação, de forma geral, como as pessoas geralmente costumam se comunicar, e como o visual se comunica, como o auditivo se comunica e o sinestésico. Deixa eu ver aqui, parece que chegou mais alguém na sala, sim, só um minuto. Já temos 18 pessoas na sala, tá, gente? Bem, então, vamos lá. De forma geral, eu compreendo o visual, eu vejo o seu ponto, o auditivo eu ouço, né? O sinestésico, eu fiquei tocado. Né? Em geral, quando eu quero comunicar o visual, eu quero dar uma olhada nisso. O auditivo, eu quero fazer isso, né? De forma alta e nítido. O sinestésico, eu quero que você agarre isso. Né? No geral, você entende? Né? O visual, ele diz, eu estou pintando um quadro claro. O auditivo, o que estou dizendo soa certo? Né? O sinestésico, você é capaz de aprender? Né? De forma geral, quando ele diz, eu sei que é isso, é verdade. Né? O visual, ele diz, eu sei, sem sombra de dúvida, que isso é verdade. O auditivo, ele se expressaria assim, olha, esta informação é correta, palavra por palavra. O sinestésico, esta informação sólida como uma rocha, né? Então, o sinestésico, ele dá certeza daquilo que ele fala, né? No geral, quando eu digo, eu não estou certo sobre isso, o visual diria, isto é bastante obscuro para mim. O auditivo diz, isto realmente soa compreensível. E o sinestésico, não estou certo de o acompanhar, né? No geral, quando eu digo, eu não gosto do que você está fazendo, o visual se expressaria assim, eu não tenho uma visão sombria da sua perspectiva. O auditivo diria, isto não encontra eco em mim. O sinestésico, o que você está maquiando não parece certo. Né? No geral, quando falamos a vida é boa, né, o visual diz o seguinte, minha imagem mental de vida é brilhante. O auditivo diz, a vida está em perfeita harmonia. Já o sinestésico, a vida parece quente e linda. Né? Então, são as formas diferentes de se comunicar, baseadas em cima de cada um dos tipos. Né? A comunicação de palavras predicadas, o visual vê, ele olha, ele observa, ele aparece, ele mostra, né? Ele amanhece, ele revela. O auditivo, ele ouve, ele escuta, ele observa os sons, ele faz música, ele harmoniza, ele sintoniza. Então, ele é um ser que gosta de ouvir. O sinestésico, ele sente, ele toca, ele aperta, ele segura, ele escapa através das mensagens, ele compreende, ele tenta entrar nas mensagens para que ele possa compreender melhor. Né? E, genericamente, a gente percebe, a gente experimenta, a gente entende, pensa, aprende, processa e decide, né, a partir daí. Né? Bem, o visual, quando ele trabalha mais, ele observa, como ele é uma pessoa observadora, a luz para ele passa a ser importante, né? Então, ele observa um ambiente como um todo, ele destaca muito bem a forma com que o ambiente se conecta, a forma dentro do contexto daquilo que ele está observando naquele dado momento, né? O auditivo, não, ele já quanto mais alto, mais claro você fala para ele, melhor, né? Para ele, né? Já que ele sabe ouvir bem, né? Ele também se expressa melhor a partir do momento que ele ouve de forma clara e direta tudo aquilo que você quer falar e transmitir. O sinestésico, ele é afinado com um prego, né? Então, ou seja, ele é uma pessoa que está lá, está de mente aberta, está sempre aceitando ou ouvindo melhor as suas ideias, né? Então, e a partir daí, ele toma seu rumo e se expressa e dá um feedback mais elaborado.
para você. Bem, deixou essa